E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Análise de Dados Brasil. Eu sou o Gleison Bispo, seu web professor particular, e estou aqui para te ajudar a entender o que é essa tal da ciência de dados e como é que ela funciona. E na aula de hoje a gente vai continuar com o nosso assunto de introdução ao Python, tá? Nessas primeiras aulas, se vocês notarem, a gente ainda não está codificando, mas são necessárias para que a gente entenda qual ferramenta a gente vai utilizar, por que a gente vai utilizar a linguagem Python, mas fiquem tranquilos que essa é a última aula que a gente vai ficar aqui nos slides, tá legal? Na próxima aula a gente vai começar a colocar um pouquinho de mão na massa, então eu vou pedir para que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá legal? E na aula de hoje, como eu disse, a ideia é responder essa pergunta aqui. Gleison, o que eu vou precisar para acompanhar o curso? O que eu preciso para trabalhar com a linguagem Python, tá legal? E é muito simples, tá? Mas antes de responder essa pergunta, é preciso que a gente entenda, e aqui eu vou colocar muitas aspas, tá bom? Porque eu vou explicar como é que uma linguagem de programação se comunica com o computador, tá bom? Então, vamos colocar muitas aspas aqui, que eu vou tentar simplificar esse processo para que você possa entender de maneira muito leiga, tá legal? Muito simples, simplista. Então imagina você, cientista de dados, você programador, você está escrevendo o seu código. Então você vai escrever o seu programinha Python. Se você rodar esse programa Python assim simplesmente, vamos imaginar que a gente só criou um código Python. Se eu rodar, o meu computador não vai entender. Porque o computador ele não vai entender aquele código, porque o computador não fala aquela língua. A gente precisa de alguém para interpretar esse código para o computador, para fazer a tradução. E aí que entra um interpretador de uma linguagem de programação, tá legal? É muito simples, eu posso hoje ir lá na python.org e baixar esse interpretador da linguagem Python, tá legal? E aí eu faço meu código Python, rodo esse interpretador e ele vai traduzir o que eu fiz no meu programa Python para a linguagem de máquina, que é 1001, que é uma linguagem bem binária, que é uma linguagem extremamente baixo nível, que é o que o computador entende, tá bom? Como eu disse, você hoje pode ir lá na python.org e baixar o interpretador da linguagem Python. Qual que é o problema? Ele é muito feio, gente. Ele é feio, o seu código não fica colorido, você vai começar a codificar, vai ficar aquela coisa monocromática horrível. Se tiver alguma coisinha errada ali no seu código, ele não vai sinalizar. E é por isso que a gente não usa diretamente o interpretador da linguagem Python. A gente utiliza algumas ferramentas que nos ajudam nesse processo quando eu falo de codificação, tá legal? E hoje aqui eu trouxe 3 grandes grupos quando eu falo dessas ferramentas e no final você vai entender porque que eu estou falando de tudo isso, tá bom? Então, Gleison, quais são esses grandes grupos? O primeiro grupo que eu vou falar para vocês são as IDEs, pessoal. O que é IDE? IDE é uma sigla em inglês que significa Integrated Development Environment, ou, se eu traduzir para português, Ambiente de Desenvolvimento Integrado. O que são esses ambientes de desenvolvimento integrados, ou IDEs? As IDEs são programas de computador. Então são grandes programas de computador que eu vou ter várias ferramentas que vão me auxiliar no meu código. Vão me auxiliar a fazer testes no meu código, a verificar o que eu estou errando, a debugar o meu código, várias coisas. Então é um programa que eu tenho várias ferramentas que vão me ajudar quando eu estou codificando, além de interpretar para o meu computador, vai me ajudar com toda essa sinalização e com várias ferramentas que são úteis. Qual que é o problema? O problema é que são programas pesados, tá? Mas são extremamente úteis. Eu trouxe 2 exemplos. O PyCharm é de uma organização, tá? Então eu tenho uma versão paga do PyCharm, mas eu também tenho uma versão community que é gratuita. E o outro que eu acho que é amplamente utilizado, que é o Visual Studio Code. A gente pode utilizar gratuitamente, tá legal? Uma outra classe são os editores de código ou editores de texto, tá? Mas o correto é chamá-los de editor de código, tá? O que são os editores de código? São ferramentas parecidas, entre aspas, com as IDEs, só que são muito mais simples, porque eu só tenho a parte da edição do código mesmo. É como se fosse só, entre muitas aspas, um bloco de notas. E aí eu consigo escrever meu código, claro que tem ferramentas para mostrar onde eu estou errando, ele vai colorir as diferentes classes dentro do meu código, então vai me ajudar na visualização, tá legal? E eu trouxe 2 exemplos aqui, que é o Sublime Text, que é uma opção paga, que é muito utilizada, mas é paga. Você pode utilizar até uma versão trial, mas depois você tem que pagar. E tem o Atom. O Atom é amplamente utilizado como editor de código, tá? Ele é do GitHub e é open source. Tá legal, pessoal? E por último, que é o que a gente mais utiliza aqui, que são os ambientes de pesquisa. E eu trouxe 2 exemplos aqui. O primeiro é o Jupyter Notebook e o segundo é o Google Colaboratory, tá? Qual que é a diferença entre os dois e qual que é a diferença do ambiente de pesquisa para os editores de códigos e para as IDEs? Os ambientes de pesquisa, como o nome já diz, são ambientes para a gente pesquisar, como se fosse sandbox, uma caixa de areia. E por que caixa de areia? Quando eu estou escrevendo o meu código no editor de código ou numa IDE, eu escrevo meu código inteiro e tudo que está no meu código vai rodar.
quando eu colocar para executar o meu código, do começo até o final, todo o meu código vai ser executado. No ambiente de pesquisa é um pouquinho diferente. Eu posso segmentar o meu código em várias partes e eu posso rodar somente aquela parte em específico. E o melhor, um ambiente de pesquisa permite que eu trabalhe com células. Então eu consigo colocar uma parte do meu código numa célula e eu consigo fazer comentários em uma célula de texto. Então é muito útil quando eu estou aprendendo, porque eu posso fazer comentários, eu posso escrever, eu posso fazer toda a documentação enquanto eu estou aprendendo. Quando a gente fala de ciência de dados, a gente utiliza muito os ambientes de pesquisa, muito por essa facilidade de conseguir fazer a documentação, edição, rodar somente uma parte de código. Então errei, rodo só aquela parte, edito aquela parte, ajuda muito no nosso dia a dia. Tá bom, Gleison, mas qual que é a diferença do Jupyter Notebook para o Google Colaboratory? A diferença é, o Jupyter Notebook é um programinha que faz parte de um pacote chamado Anaconda, tá? É um programinha que eu instalo no meu computador e eu rodo localmente no meu computador. O Google Colaboratory, por sua vez, é rodado na nuvem, tá? Então é uma ferramenta do Google que vai permitir que eu rode tudo na minha nuvem. Então eu não preciso de uma máquina potente, porque tudo vai estar rodando em nuvem. Eu só preciso de um computador que tem acesso à internet e um navegador. Então fique tranquilo se você achou que você ia precisar de um super computador da NASA, super caro. Não, pessoal, se você tiver um computador simples mesmo, que tiver acesso à internet, você já vai conseguir acompanhar as nossas aulas. E Gleison, eu não tenho um computador, eu tenho um tablet aqui, como é que eu faço? O Google Colab roda até no seu celular, tá bom? É muito simples o que você vai precisar. Por isso, a nossa escolha para fazer essa primeira parte aqui do curso, a nossa segunda temporada, é o Google Colaboratory, ou como a gente conhece de forma muito carinhosa, o Google Colab. Você só precisa de uma coisa para utilizar o Google Colab, além de um computador com acesso à internet, claro. Uma conta Google, tá bom? Na próxima aula, pessoal, a gente já vai começar a entrar lá no Google Colab, a gente vai te ensinar, se você não sabe como é que cria uma conta Google, eu vou te ensinar a criar uma conta Google, a gente vai entrar no Google Colab e você já vai começar a colocar a mão na massa. Então, se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar o seu like aqui, curtir e compartilhar com seus amigos e digam que o canal voltou. Então, na próxima aula, a gente já vai esquecer um pouquinho dos slides e já vamos colocar a mão na massa. Eu vejo você na nossa próxima aula e até mais!